Bom, pessoal, então vamos dando início à nossa aula número 5 do módulo 5, onde nós vamos falar dos fatores de conversão, né, que é aquelas famosas tabelinhas de conversão, tanto da aposentadoria especial quanto da aposentadoria da pessoa com deficiência. O que gera ainda um pouco de medo em alguns profissionais que não gostam de fazer cálculos, né, e isso não é nenhum problema, tá? Nós temos advogados que gostam mais do contencioso, onde eles preferem se deparar primeiro com um problema para depois tentar reformar, né, uma possível decisão que venha a criar uma pretensão resistida sobre o direito do segurado. E nós temos advogados que gostam muito da parte consultiva, onde eles analisam 10, 15 vezes antes qual estratégia que vão utilizar previamente ao requerimento administrativo. E nós temos o advogado previdenciarista 2.0 do método de imersão previdenciária, que faz o cálculo, traça a estratégia, monta o processo administrativo e, se der errado, ele tem uma boa fundamentação para a ação judicial depois. Então, nós temos que, sim, utilizar sempre o planejamento previdenciário como base de qualquer análise. E isso hoje não é luxo, é necessário, né, para que a gente possa, então, quando o cliente nos procura querendo saber qual caminho seguir, e ele não sabe nem os direitos que ele possui, então ele despeja uma série de informações e o segurado vai catando, né, aquelas informações com base naquela nossa entrevista, do relatório de atendimento, colhendo informações, fazendo aquela pergunta indiscreta: o senhor tem algum tipo de deficiência física, mental, sensorial, algo que não lhe cause incapacidade, mas sim traga um impedimento a longo prazo. E aí nós não podemos confundir o conceito de deficiência com o conceito de incapacidade laborativa. E muitas vezes, quando nós tratamos a aposentadoria da pessoa com deficiência, por algum momento ela chega a pensar que, após a concessão do benefício, ela nem vai poder seguir trabalhando. Ela já consegue fazer um nexo com a aposentadoria por incapacidade permanente, porque foi demonstrado que durante 15, 30 anos ela estava, né, trabalhando sob condições prejudiciais em decorrência de um impedimento a longo prazo da deficiência que ela tem, e por conta disso não seria justo que ela seguisse exercendo uma atividade de trabalho naquele sentido, quando na verdade o conceito é totalmente diferente. Eu posso possuir uma ou mais deficiências que gerem, né, uma associação de impedimentos, mas isso não me impede de exercer uma atividade de trabalho. Pelo fato de o advogado possuir visão monocular, eu estou incapacitado de exercer uma atividade de trabalho? Não, eu posso seguir exercendo a minha atividade de trabalho. Tenho uma redução, né, na minha capacidade laborativa, pois não posso ficar, talvez, tanto tempo exposto à tela do computador, que eu tenho, né, um cansaço maior no único olho que eu consigo enxergar perfeitamente. Eu não tenho ampliação de um campo total de visão que outra pessoa que enxerga perfeitamente de 2 olhos possui, né? Então, eu tenho uma série de limitações que me atrapalham no desenvolvimento de uma atividade. Eu tenho deficiência na minha fala, e por conta disso eu nunca consegui ser o CEO da minha empresa, porque o cara da palestra, o cara da entrevista em rádio, e aí votando lá no conselho da empresa, eles acharam que eu sou muito bom tecnicamente, mas na hora de me pronunciar eu tenho um problema nas cordas vocais, eu sou gago, então eu acabo tendo essa deficiência que me impede de alcançar novos voos dentro de uma empresa, mas não me impede de trabalhar. Mas me atrapalha, seria melhor se eu não tivesse uma deficiência na minha fala, se eu não tivesse uma deficiência sensorial, se eu não possuísse uma limitação física, né? E nós não estamos falando do conceito de excludente, esse sujeito aqui tem uma limitação física, ele não serve para isso. Não, mas é a realidade do contexto que nós vivemos. Nós temos vagas destinadas a pessoas com deficiência, né? As empresas que têm determinado X de funcionários, elas têm a obrigação de contratar pessoas com deficiência, mas não só pessoas de deficiência de grau severo, grau moderado, grau leve, né? Nós temos várias limitações. Quando eu pergunto para o meu cliente se ele tem alguma deficiência, e muitas vezes ele sofreu um acidente de moto e ficou com uma limitação porque quebrou a clavícula, não fez o tratamento correto, hoje ele não consegue levantar o braço mais do que esse ângulo aqui, então, por conta disso, ele não consegue fazer muita força naquele braço, ele não consegue ter a mesma flexibilidade que ele tinha antes, ele tem uma deficiência consolidada após acidente de trânsito, é uma limitação física que ele tem, né?
Um sujeito que perdeu ponta do dedo trabalhando num torno mecânico tem uma deficiência física. Então, assim, muitas vezes os clientes confundem isso. Isso até nas ações judiciais, né? Esses dias nós ajuizamos uma ação, o INSS não reconheceu que o nosso cliente tinha deficiência, foi feita uma avaliação socioeconômica na residência do cliente e a própria assistente social, paga pelo Poder Judiciário, nomeada pelo Poder Judiciário, que foi até a residência dele, começou a induzir que aquilo era um pedido de benefício de prestação continuada. Ah, mas o senhor não se encaixa nessa situação, o senhor tem uma boa casa, tem um bom carro, tem uma boa moto, o senhor trabalha há 30 anos na empresa tal. Mas, minha querida, a gente não está falando de incapacidade, nós estamos falando de impedimentos a longo prazo, decorrência dele ter descoberto, mesmo tardiamente, que ele tinha transtorno do espectro autista. E isso atrapalhou, é uma pessoa totalmente introspectiva, ele tem várias características que uma criança com TEA tem, né, e isso não é um problema. Ele trabalha muito bem numa grande empresa, mas ele sentiu que só ao longo da vida dele atrapalhou ele de alguma maneira, né, e por conta disso ele trabalhou sempre nessa condição, o que possibilita que ele venha a ser beneficiado pelo benefício que está previsto na Lei Complementar 142 de 2013, e que, inclusive, não foi atingido pela emenda constitucional. A fórmula de cálculo é a melhor impossível. Né? A forma de cálculo que apura a renda mensal inicial do benefício da pessoa com deficiência, seja por idade, seja por tempo de contribuição, é muito melhor do que o próprio, qualquer regra de transição prevista na emenda constitucional 113 de 2019. Quando o sujeito tem como invocar isso, ele não pode abrir mão desse direito. E quando nós estamos falando, e aqui hoje a gente não vai, né, destrinchar o que é a aposentadoria da pessoa com deficiência, mas minimamente, né, a gente tem que entender do que nós estamos falando. Se nós formos lá na Lei Complementar 142 de 2013, que regula, né, a aposentadoria da pessoa com deficiência, por exemplo, aqui no artigo 3º, é assegurada a concessão, deixa eu aumentar isso aqui que está muito pequeno. Ó, é assegurada a concessão do benefício de aposentadoria pelo regime geral ao segurado com deficiência, observado as seguintes condições: 25 anos de tempo de contribuição se homem, 20 anos se mulher, no caso de segurado com deficiência grave. 29 anos de contribuição se homem, 24 anos mulher, no caso de deficiência moderada. 33 anos de contribuição homem, 28 anos de contribuição mulher, no caso de deficiência leve. E na aposentadoria por idade, 60 anos de idade homem, 5 anos a menos que a aposentadoria por idade comum, e 55 anos de idade mulher, independente do grau de deficiência, seja grau grave, moderado ou leve, desde que tenha cumprido no mínimo um tempo de 15 anos, comprovando a existência, né, durante todo esse período da deficiência. E aqui, na aposentadoria por idade, eu tenho que, de fato, ter exercido um período de trabalho com exposição de, no mínimo, 15 anos, né, à minha deficiência. Seja ela de nascença, seja ela adquirida por meio de um acidente ou o que for. Já na aposentadoria por tempo de contribuição, as pessoas confundem. Puxa, eu tenho que ter 33 anos com deficiência em grau leve. Puxa, eu descobri que eu tenho visão monocular. Visão monocular já tem lei própria prevendo que é uma deficiência sensorial. Mas eu descobri essa deficiência faz 10 anos atrás. E eu tenho, ao total, 30 anos de contribuição, 10 anos trabalhando com essa deficiência da visão monocular. O que eu faço para chegar no meu cálculo? Os 20 anos que eu não trabalhei sob condição nenhuma de deficiência, eu vou multiplicar na tabela de conversão da aposentadoria da pessoa com deficiência em grau leve, que é 0,94 o fator. Então, eu pego aqueles 20 anos, faço vezes 0,94. Então, eu reduzi aquele meu tempo, mas transformei ele de tempo comum para tempo da pessoa com deficiência. E o tempo dos 10 anos que eu trabalhei de fato com deficiência, eu faço pelo multiplicador 1.0. Ou seja, se eu tenho, então, 20 anos, aqui eu estou tirando o exemplo da minha cabeça, tá? Se eu tenho 20 anos vezes 0,94, eu consigo transformar meus 20 anos de tempo comum em 18,8 anos de tempo de pessoa com deficiência em grau leve. Ah, mas eu tenho mais 10 anos que eu trabalhei em grau leve. Então, eu somo mais 10 anos, que é vezes 1.0. Na verdade, eu já tenho, então, 28
18,8 anos de tempo de pessoa com deficiência em grau leve. Menos 33, me falta mais 4,2 anos de tempo de pessoa com deficiência para eu me aposentar nessa modalidade. Entenderam? Sim. Sim? Sim. O mesmo ocorre para a aposentadoria da pessoa com deficiência em grau moderado, grau grave, só que os índices de correção, os fatores de conversão, a gente estava falando em índices antes, né? Os fatores de conversão, eles são um pouquinho maiores, né? Então, assim, se eu quero pegar um tempo comum e transformar ele em tempo da pessoa com deficiência em grau grave, ele vai me dar menos tempo, vai me dar menos do que 18,8, porque também o tempo exigido é menor. Se eu for na legislação, só preciso de 25 anos na aposentadoria em grau grave. Aqui eu preciso de 33. Então, por exemplo, posso ter trabalhado 15 anos sem nenhuma deficiência, sofri um acidente lá na empresa onde eu trabalho no torno mecânico, perdi 3 dedos da mão direita, e aí passei a ter uma deficiência física. Aí eu vou enquadrar a deficiência e vou converter na tabela. Aí eu vou ver quanto tempo me falta, já convertendo o meu tempo comum em tempo da pessoa com deficiência. E vou só trabalhar o tempo restante com a deficiência que eu preciso atingir para chegar em 25, 29 ou 33. Ou mulher, 20, 24, 28. Tá? Em termos do cálculo, na aposentadoria por tempo de contribuição, por tempo da pessoa com deficiência, tu ganha, olha aqui, artigo 8º, a renda mensal da aposentadoria devido ao segurado com deficiência será calculada aplicando-se sobre o salário de benefício apurado em conformidade com o disposto do artigo 29 da Lei 8.213. O que é o artigo 29? A média dos 80% maior salário de contribuição. Sobre essa média, eu vou aplicar o quê? 100% no caso de aposentadoria que trata o inciso 1, 2 e 3 do artigo 3º. O que é o inciso 1, 2 e 3 do artigo 3º? As aposentadorias por tempo. Grau grave, grau moderado e grau leve. Então, tu ganha 100% da média, ou seja, tu tem uma mesma base de cálculo da aposentadoria especial exposto a agente nocivo antes da reforma, que o cara ganhava 100% da média dos 80% maior salário de contribuição. E quando for uma aposentadoria por idade, tu parte de 70% da tua média e ganha 1% a mais a cada grupo de 12 meses que tu tem. Então, se tu já parte de 70%, e tu tem, no mínimo, 15 anos de exposição a uma deficiência, ter trabalhado com impedimentos a longo prazo, tu tem 15 grupos de 12 meses. 15 grupos de 12 meses vezes 1% dá 15%. 70 mais 15, tu vai ganhar, no mínimo, 85%, com 15 anos de contribuição. Para ganhar 100% da média, igual na aposentadoria por tempo, tu tem que ter, no mínimo, 30 anos de contribuição. Tá? E aí não precisa ser 30 anos exposto a uma deficiência. Vamos supor que eu cheguei na aposentadoria por idade, eu tinha 25 anos de contribuição, 15 deles era com deficiência. Aí me aposentei com 60, 5 anos antes. Mas eu tenho 25 anos de contribuição no total. Então, eu tenho 25 grupos de 12 meses. 25 grupos de 12 meses me dá 25%. Se eu já partir de 70% da minha média, mais 25%, eu vou ganhar 95% da minha média. Hoje, pós-reforma da Previdência numa aposentadoria por idade, para ganhar 100% da média, primeiro que eu tenho que ter 65 anos de idade. Segundo, eu tenho que ter 40 anos de contribuição. É 15 anos de contribuição a mais para ganhar 100%. E 100% de uma média aritmética simples, de todo o período. Aqui eu estou falando de uma média aritmética dos 80% maior salário de contribuição, que está preservado na Lei Complementar 142 de 2013. Tá? Só que é só para a gente se situar o que é a aposentadoria da pessoa com deficiência. Tá? Bom, vamos para o prévios, que fica mais fácil da gente entender. No prévio, a gente pode até usar o cálculo do Joãozinho também, que serve para isso aqui. Tá? Só que agora, no cálculo do Joãozinho aqui, eu já tirei aqueles períodos que estavam em amarelinho, porque eu coloquei que eles estavam contando para carência. Já não estou levando em consideração que isso aqui é contribuição em atraso. Faz de conta que é contribuição mesmo, pago, né, que ele trabalhou naquele período. Então, estou somando lá 474 meses de carência, 34 anos, 8 meses e 9 dias até 2019 e 39 anos até hoje de contribuição. Os requisitos tempo, não vamos nos apegar muito, porque a gente quer saber como faz as conversões.
Então, quando eu estou fazendo o meu cálculo, que eu fui lá, selecionei o cálculo, botei um nome, importei os dados do CNIS, a primeira aba que aparece para mim depois disso é o quê? Qual tipo de cálculo eu desejo fazer? Quando eu estou fazendo planejamento previdenciário, eu estou sempre na opção 2, é essa que mais vocês vão usar. Opção 2, quando eu estou falando de iniciais, que eu estou pegando um indeferimento administrativo, calculando a renda mensal inicial que vai servir de base do meu valor da causa, projetando os 12 parcelas vincendas mais as atrasadas, eu vou usar a opção número 1, que ele já me dá o valor da causa direitinho para ação. Mas, via de regra, para planejamento previdenciário, a gente usa muito o tipo 2 de cálculo. Ali, quando eu queria saber a contribuição em atraso, eu vou usar o tipo 5. Quando eu quiser fazer um cálculo de restituição de contribuições pagas acima do teto, eu vou usar o tipo 6. Quando eu só quiser calcular o tempo de contribuição, tipo 3. Quando eu quiser saber qual é o melhor benefício em um determinado período, lá que eu tenho direito à pensão por morte, a auxílio-doença, o que for, eu uso o 4, mas vocês muito vão usar o 2, tá? Então, aqui, deixamos na opção 2, dados iniciais. Aqui, a espécie de benefício. Aposentadoria programada ou tempo de contribuição, tá? Sempre. Aqui, ele já me dá a opção, no meu layout de entrada, de dizer se é uma aposentadoria com deficiência. Aí vem uma questão para vocês entenderem. Vamos supor que a vida inteira eu tive uma deficiência em grau leve. Mas aí, perto da data da entrada do meu requerimento, vamos dizer assim, faltando 2 anos, 3 anos, a minha deficiência se agravou, virou uma deficiência em grau moderado. Tá? Bom, qual é o tipo de deficiência que eu vou marcar na hora de fazer o cálculo? Eu vou marcar sempre a deficiência que está próxima da DIB, da data de entrada, do início do benefício. Tá, mas e aquele período que eu tive deficiência em grau leve? Aí lá no cálculo a gente altera e bota aqueles períodos como grau leve. Porque aí as tabelas de conversão vão ser alteradas também. Eu vou pegar um tempo que era grau leve e vou passar para grau moderado. Eu vou usar um fator de conversão para isso. A mesma coisa se eu tiver um tempo especial. Trabalhei na Josapar exposto a ruído, fator nocivo, físico, fator de conversão para o homem 1.4. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma deficiência em grau leve ou grau moderado. Eu não posso utilizar os 2 fatores de conversão na mesma memória de cálculo. Eu tenho que optar qual é o mais vantajoso. Eu vou informar os 2. Eu vou dizer que eu tinha deficiência em grau moderado e aquele período em que eu exerci uma atividade sob condições nocivas à minha saúde, eu vou utilizar uma tabelinha que converte o 1.4 para o fator de conversão da aposentadoria moderada. Ele mesmo faz essa conversão. Ele não vai considerar 1.4, ele vai transformar aquele tempo que já tinha sido transformado de comum para especial, e ele vai converter ele de especial para a pessoa com deficiência, para ver o que me dá mais vantagem. Pô, mas eu identifiquei que convertendo a aposentadoria especial exposta ao agente nocivo é mais benéfico. Então, eu vou inverter. Eu vou pegar da pessoa com deficiência e vou passar para a aposentadoria especial. Eu tenho que sempre optar por um ou por outro. Fazer isso manualmente dá, é possível. A mesma coisa de fazer a desindexação. Dá para fazer manualmente, mas demora muito mais. E aqui o programa dá as tabelas, inclusive, para nós. Então, vamos supor que esse sujeito aqui, perto da data de entrada do requerimento, ele está em grau moderado. E aqui, se eu botar masculino ou feminino, muda tudo, porque eu tenho fatores de conversão diferentes para o homem e para a mulher. Tanto que a lei complementar, ela trata de aposentadorias com reduções diferentes, né? Se para o homem deficiência em grau leve é 33 anos de contribuição, para a mulher é 28. Então, assim, nós temos que, né, quando eu defino o sexo, eu defino também qual tabela eu vou utilizar, mas o programa faz isso por mim. Então, aqui é o Joãozinho, né? Aqui é masculino, tá? Então, o que nós colocamos aqui? Que já é uma deficiência moderada. Tempo mínimo necessário, 29 anos de contribuição. Já não é 33, é 29. Não é 25, porque não é grau grave. Perfeito. Aí eu venho aqui no meu tempo de contribuição, e aqui que está toda jogada. Porque o cálculo da renda mensal inicial, inicialmente, não muda nada se eu botar aqui fator de conversão ou não.
vai aplicar o requisito do benefício que eu preencher. Se for uma aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, parte de 70%, mais 1% a cada grupo de 12 meses e tal. É aí que o coeficiente que vai mudar o resultado, mas a minha média vai ser a mesma nos dois lugares, que não vai aumentar ou diminuir meu salário de contribuição, vai mexer realmente no requisito tempo e carência. Tá? É isso que muda para a concessão desse benefício. Então, aqui, quando eu botei a opção que seria grau moderado, no tempo de contribuição, o fator de conversão aqui já está 1.0 para todos os períodos. Porque ele já está considerando 1.0 é o quê? É o tempo que eu trabalhei todo exposto à pessoa, né, com deficiência em grau moderado. Mas eu disse que nem sempre foi assim. Por exemplo, nesse primeiro vínculo de 85 a 2002, era grau leve. Eu vou clicar aqui em alterar. Aí eu venho aqui. Aqui me diz que está sem deficiência. Bom, eu vou botar a deficiência aqui em grau leve. Quando eu boto deficiência aqui em grau leve, ele me dá o fator 0,88, que é o quê? Ele está pegando 1,0 da deficiência em grau leve e convertendo para 1,0 da deficiência em grau moderado. Então, eu perdi 0,12 fazendo essa conversão. Mas eu estou enquadrando, estou passando a minha deficiência de grau leve para grau moderado, assim como se eu pegasse esse tempo comum e passasse para grau moderado, tá? Então, nesse caso aqui, quando eu boto essa informação, eu estou dizendo para o programa que aqui era grau leve, não era grau moderado. Eu não tenho provas para dizer que aqui era grau leve, era grau moderado, quer dizer, eu tenho só para dizer que era grau leve. Aí eu venho aqui e boto gravar. E ele já muda ali o fator de conversão. Ó, todo aquele período já ficou por 0,88. Aí aqui no segundo período, 2002, 2006 também era grau leve. Aí eu entro aqui, sem deficiência, não, grau leve. 0,88. Ok. Thiago, tu tem que mudar um por um, assim, e se fosse 60 períodos, olha, ele vai me botando ainda, ó, deficiência leve. O que eu faço? Aí eu venho aqui ajustar. No ajustar eu posso mudar períodos em blocos. Né? Então, vamos supor, aqueles dois ali eu já botei, mas agora esses três aqui também é grau leve. Aí eu venho aqui, marco os três, ajustar o tipo de tempo normal, ajustar a deficiência, deficiência leve. Ajustar o fator, 0,88 para os três períodos. Ajustar. 3 vínculos alterados. Ó, ele mesmo já altera aqui no programinha. Ó, tudo grau leve também, tá? Bom, aqui, nesse período, eu botei aqui que era grau leve, tinha atividade especial também. Aí eu venho aqui, atividade especial. Puxa, e agora? Tem período especial aqui. Período especial, qual é o tempo? Era um período especial grau leve, porque era exposto a ruído. Eu posso botar 15, 20 ou 25 anos, mas é grau leve. Aí, ao invés do fator de conversão ser 1,4, se eu quero converter esse tempo especial para moderado, ele fica 1,16. Então, aqui nesse período, estou convertendo também. Não estou jogando fora lá o meu período do PPP que o cliente me trouxe. Bom, fiz todas essas alterações. As que eu não mudei, ele automaticamente considera como moderado. Tá? Vamos supor, vou clicar aqui nessa de 2017 a 2023. Vou botar aqui. Deficiência grau moderado. Ó, quando eu boto a opção moderado, ele me dá a opção de 1,0, porque eu já estou dizendo lá no início do meu cálculo que é uma aposentadoria em grau moderado. Então, ele converte por 1,0, porque ele já sabe que é. Mas eu quero botar para me sentir tranquilo, que eu quero que diga que ali é deficiência moderada. Tá? Para tu ficar tranquilo, então, bota em todo o período. Vai lá e bota aqui que também aqui se agravou a deficiência dele. Tá, perfeito. Moderado também. Ok. Quando eu clicar para gerar o meu relatório, ele não vai fazer um cálculo de uma aposentadoria por tempo comum. Ele já vai fazer uma aposentadoria de um cálculo de uma pessoa com deficiência. Porque eu já coloquei lá que era uma aposentadoria de pessoa com deficiência em grau moderado. Então, o que ele fez? Ele pegou todo o tempo que tinha antes e converteu para a aposentadoria da pessoa com deficiência em grau moderado, seja tempo especial, seja deficiência em grau leve, que fosse uma deficiência em grau grave, convertendo para moderado, não interessa. Tanto que ele diminuiu meu tempo, agora fiquei com 37 anos
6 meses e 21 dias aqui de contribuição, tinha 39. Eu venho aqui gerar relatório. Engraçado, antes aparecia aqui opções de pedágio de 50%, 100%, que o tempo de contribuição é o mesmo. Por que agora não aparece? Porque agora eu estou tratando de aposentadoria da pessoa com deficiência, então só me aparecem as duas modalidades que tem, por idade e por tempo de contribuição. Na por idade, diz que eu não me encaixo ainda porque não tenho 60 anos no mínimo. Eu tenho que ter 15 anos trabalhados com uma condição de um diagnóstico de deficiência, e eu tenho 57 anos de idade, mas já tenho os 15 anos, então não preencheu o requisito de idade. Mas aqui no requisito tempo de contribuição já tem, porque não exige uma idade mínima para o segurado que se encaixa nessa condição. Então, vou olhar, vou clicar aqui e vou ver. Ó, aqui ele me dá o relatório de tempo de contribuição, qualidade de segurado, análise das regras, como invocou o direito adquirido, dizendo que ele já preenchia os 29 anos de exposto, né, da pessoa com deficiência em grau moderado. Antes da reforma, ele me dá a opção antes da reforma também. Mas eu vou pegar, né, então vamos pegar o direito adquirido para dar uma olhada. Já dizendo que ele já tinha preenchido mesmo. Então tem que ser a média dos 80% maior salário de contribuição e ganhando 100% da minha média. Este tem que ser o cálculo. Aqui ele pega os meus salários de contribuição, tá? Não influenciou em nada dos meus salários de contribuição, porque nós estávamos mexendo somente no requisito tempo e carência. Por que aparece o Dzinho aqui do lado? Porque ele está desconsiderando os 20% menores salários de contribuição para elevar a média contributiva. Então, aqui, eu quero ver se o Prévios fez uma... Ó, aqui tem muita desconsideração no final. Ó, 359 meses é o meu período básico de cálculo total. 287 meses representa os 80% maiores salários do meu período básico de cálculo. Quando eu invoco o direito adquirido, ou quando eu não invoco o direito adquirido, porque eu pedi agora a minha aposentadoria e estou me enquadrando agora no tempo necessário para a aposentadoria da pessoa com deficiência, a média sempre tem que ser dos 80% maiores salários. Mas depois da reforma não se aplica a média dos 100% salários, e aí tu descarta ao invés de desconsiderar. Aqui não, porque a lei complementar ficou preservada mesmo diante da emenda 103 de 2019. Então, é a mesma fórmula de cálculo do artigo 29 da lei de benefício, que é a lei 8.213. Então, eu pego a minha média dos 287 maiores salários de contribuição, somo todos aqueles salários corrigidos da coluna direita, me dá R$1.344.000, divididos por 287, dá uma média de 4.684,95. Como nesta modalidade eu ganho 100% da média, eu fico com uma renda mensal inicial de 4.684,95, sem redução nenhuma. E aqui o próprio Dzinho diz, ó, valor desconsiderado, que é diferente de valor descartado. Quando eu descarto, eu estou perdendo aquele mês, eu estou perdendo aquele salário de contribuição, mas também estou perdendo aquele mês de contribuição, também estou perdendo aquele mês de carência, né? Então eu estou de fato eliminando aquela competência do meu cálculo. E quando eu desconsidero, eu escondo ela apenas. Eu apenas escondo aquela contribuição, mas ela permanece viva lá no cálculo do meu tempo de contribuição e da minha carência. Então veja que simples, não tem mistério. Diferente, pessoal, alguma dúvida até aqui? Eu vou falando às vezes sem parar, então vocês podem me interromper. Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo. Por mim tá tranquilo também. Perfeito. Quando a gente volta aqui no tempo de contribuição, e eu estava falando dos fatores de conversão aqui, vamos pegar o fator de conversão de deficiência leve, por exemplo, eu venho aqui alterar. Olha aqui, se eu estou em dúvida no meu fator, eu tenho que achar essa tabelinha aí da conversão. Vem aqui na lupinha do lado, ó. Aqui me traz já a tabelinha total, ó, da conversão.
que eu estou fazendo aqui nessa tabelinha? Eu estou pegando o meu tempo de deficiência em grau leve, aqui, ó, grau leve, 33 anos. Eu estou informando que aqui nessa época ele tinha grau leve, tá? Então, o meu índice aqui, que estava vinculado aos 33 anos mínimos de contribuição, eu estou passando para onde? Para essa coluna aqui, que eu estou passando para grau moderado. Por isso que o fator é 0,88. Isso aqui é que nem jogar guerra naval, não tem mistério. Se eu estivesse falando de uma aposentadoria da deficiência em grau leve, 33 anos, que aí seria a conversão de 35 anos comum para 33, o meu índice aqui seria 0,94, quando eu estou passando de uma aposentadoria comum de 35 anos para aposentadoria em grau leve. Aí o índice converte 0,94, ou seja, estou transformando um tempo comum que não tinha deficiência num tempo que vai passar a ter deficiência. Então, eu vou perder um pouquinho de tempo, mas ele vai ficar convertido. E aí, se eu quero passar de 33 deficiência leve para moderada, eu vou no andar de cima. Vou dos 33 para o 0,88, que eu estou passando aqui, para moderado. Se eu estivesse passando de deficiência leve para grave, o meu fator multiplicador seria 0,76. Tá? Então, assim, não tem mistério. Se tu não achou a tabelinha, tá aqui a tabelinha ainda. Aí eu vou lá naquele caso que eu peguei o período que eu botei que era especial ainda. Esse aqui, ó, de 25 anos. Para enredar a cabeça do sujeito. Eu venho aqui alterar. Puxa, aqui, ó, 1,16. Ah, mas o que aconteceu aqui? Eu venho aqui na lupa. Ah, vamos ver por que deu 1,16. Por quê? Porque eu estou pegando um tempo de conversão de aposentadoria grau leve, aposentadoria especial, e estou convertendo uma aposentadoria em grau moderado, 29 anos. Então, 1,16. Por quê? Porque eu preciso de mais tempo. Então, naturalmente, meu fator de conversão vai ser acima de 1. Né? Se eu estivesse passando de 33 para 29, é menor do que 1, porque eu estou reduzindo o tempo. Agora, se eu estou passando de uma aposentadoria, mas eu não tenho 25 anos de atividade especial, eu só tenho aquele período ali. Então, eu quero converter aquele período ali para aposentadoria em grau moderado. Aí eu venho aqui nos 25 anos e passo para 29, dá 1,16. Bate direitinho com o valor de conversão que estava aqui. Agora eu mexi aqui na tabelinha, mas era 1,16. Eu vou botar de novo aqui. Tempo especial. Se eu boto 15 anos é 1,93. Se eu boto 25 é 1,16. Não tem erro, não tem mistério, não tem como errar. Porque o próprio programa já te ajuda a fazer isso. Ah, Thiago, mas eu estou falando de uma aposentadoria especial, eu não estava falando da pessoa com deficiência. Eu vi que é melhor uma aposentadoria especial lá. Aí eu vim aqui em cima, nos dados iniciais, aqui eu já altero, ó, para uma aposentadoria que eu tenho a opção de aposentadoria especial, espécie 46. Aí ele vai começar a tratar só como aposentadoria especial. Aí eu vejo uma aposentadoria especial grau leve, grau máximo, grave ou moderado. Aí eu vou ter que ver o quê? Qual é o grau que está na data do início do benefício. Ah, comecei em grau leve, mas faz agora uns 5 anos que eu estou trabalhando em grau moderado. Eu vou escolher essa aqui de 20 anos. É homem, 20 anos, grau moderado. Aí lá no meu tempo de contribuição, eu vou lá e aplico. Ah, não, mas nesse período aqui eu trabalhava em grau leve, não era grau moderado. Eu vim aqui alterar. Tempo especial. Aqui era grau leve, quero passar para grau moderado. Qual é a tabela? Em vez de multiplicar por 1,4, que seria do grau leve, eu estou passando aqui de grau leve para grau moderado. É um agente nocivo que prejudica mais a minha saúde. Então, não multiplico por 1,4, eu multiplico por 0,80. Aí eu estou transformando aquele meu tempo, que era de uma aposentadoria especial em grau leve, para uma aposentadoria especial em grau moderado. E eu estou transformando todo aquele tempo. Aí eu boto aqui 0,80. E está lá convertido aquele meu período, gravar. Aí provavelmente vai diminuir um pouquinho mais meu tempo. Olha lá, pô, diminuiu bastante. Mas eu estou transformando, porque na verdade eu preciso de 20, eu não preciso de 25. E assim a gente vai convertendo. E quando eu gero o relatório, depois de fazer todas essas alterações, ele vai me dar a opção relacionada à aposentadoria, aposentadoria especial exposto a um agente nocivo em grau moderado. E se eu não completei os 25 anos de atividade
até 2019, a gente sabe que depois da reforma da Previdência eu não posso mais converter tempo de atividade especial, exceto quando eu vou me enquadrar na regra de transição, e é a pontuação. Claro, a forma de cálculo é muito pior, né? Porque, assim, uma aposentadoria em grau leve especial, antes da reforma, eu tinha que ter 25 anos de exposição a agente nocivo, independente da minha idade. Eu ia ganhar 100% da minha média aritmética dos 80% maior salário de contribuição. Mas eu tinha 23 anos até 2019, faltava 2 anos para 25. Eu completei em 2021 só os 25 anos de atividade especial. E aí, esses 25 anos de atividade especial, após a reforma da Previdência, somado à minha idade, mais um tempo que eu trabalhei como secretário de um escritório de advocacia, dá 86 pontos. Eu me enquadro na regra de transição por pontos da aposentadoria especial, que exige 86 pontos em grau leve, 76 em grau moderado e 66 em grau grave. Então, se eu tenho 86 pontos, eu me aposento na modalidade especial mesmo após a reforma e ainda convertendo o tempo especial mesmo após 2019. Mas o problema está na memória de cálculo. A memória de cálculo já é o artigo 26, parágrafo 6º da emenda constitucional, que é a proporcionalidade de proventos. E aí, se eu tenho lá exatos 30 anos de contribuição e 56 de idade, que aí deu 86 pontos, sendo que desses 30 anos, 25 anos é em atividade especial, e eu tenho 30 anos de contribuição, o homem eu não vou mais ganhar 100% de uma média aritmética dos 80% maior salário. Eu vou ganhar o quê? Proporcional ao meu tempo de contribuição. O que eu vou fazer? Eu vou ver que com 20 anos de contribuição, o homem só tem 60% da sua média e ganha 2% a mais a cada ano que passou dos 20. Então, se eu tenho 30, eu tenho 10 pontos que passaram dos 20. 10 pontos vezes 2 dá 20%. 70 mais 20, eu só vou ganhar 80% da minha média, eu vou perder 20% já na arrancada. E ainda de uma média pior, porque eu não desconsiderei os 20% menores salários de contribuição. Então, nem sempre a modalidade da regra de transição da aposentadoria especial pós-reforma acaba valendo a pena. E a gente imagina para uma situação, né, que o sujeito estava muito pertinho de preencher os requisitos ali, e às vezes por 1 ano, 2 anos muda totalmente a forma de cálculo, e daqui a pouco ele está abrindo mão dessa modalidade para se aposentar numa outra modalidade, que seja pedágio 100% ou outra questão, né? Porque, de fato, a aposentadoria especial pós-reforma exigiu uma idade mínima do segurado, está alvo lá de julgamento na STF, né? E eu já não tenho tanta esperança que vai ser derrubado, né? Que vai ser declarado inconstitucionalidade, porque o STF tem proferido decisões aí bem preocupantes, mas seria mais do que justo, porque se tu está criando uma modalidade de uma aposentadoria, que tu quer evitar que o sujeito fique exposto a um agente nocivo para não prejudicar a saúde dele. Aí tu pega a Mariana, que entrou no mercado de trabalho com 20 anos de idade. Com 45, ela já trabalhou 25 anos de exposição à atividade especial. Ela já poderia se aposentar ganhando 100% da média. Não, agora a Mariana vai ter que esperar, porque a aposentadoria especial tem uma idade mínima. E a Mariana vai ter que esperar lá até uns 58 anos de idade para conseguir se enquadrar, ou seja, ela vai trabalhar quanto tempo a mais exposta ao fator de risco que vai, de fato, prejudicar a saúde dela, porque ela não tem outra opção, senão ela não vai ter direito a essa modalidade. Imagina uma aposentadoria em grau leve para o homem agora, que vai se aposentar de forma especial, depois da reforma, tem que ter no mínimo 60 anos de idade. Absurdo. Então, assim, é de fato, ao meu ver, inconstitucional essa mudança que ocorreu com a emenda 103, mas a gente não pode contar com algo que não é palpável. Por enquanto, a realidade é que não foi declarada inconstitucionalidade, nós temos ou como invocar o direito adquirido ou como partir para essas regras de transição. Mas vocês viram que aqui os fatores de conversão estão mais do que escancarados, né? O programa Prévios é muito ilustrativo nesse sentido, ele traz ali a tabelinha do lado, ele já te dá a opção, porque aí todo mundo, tu vai para o YouTube, todo mundo tem dúvida, mas quando tem tempo especial e ao mesmo tempo tem tempo de deficiência, e tu quer passar por uma outra deficiência, o que eu faço? Tu pode incluir tudo no Prévios que ele mesmo calcula para ti, tá? E olha aqui uma questão, até separei para vocês, deixa eu ver aqui, deixa eu tirar isso aqui, tá me atrapalhando, nem consigo tirar. O que aconteceu aqui? Vamos ver se eu acho aqui o que eu quero achar. Aqui, vamos ver. Vamos ver onde está aqui, onde eu salvei.
Deixa eu abrir a cópia do processo aqui para vocês. Espera aí só um pouquinho. Está numa conversa minha de WhatsApp aqui, peraí. Onde eu botei? Aqui, peraí. Aqui. Ó, isso aqui é um processo administrativo, até protocolado recentemente, 15 de dezembro de 2023, onde eu invoquei para minha cliente a concessão da aposentadoria, né, da pessoa com deficiência. E eu utilizo muito depois essas tabelinhas de conversões, obtive o deferimento administrativo, né, dessa concessão aqui. Bom, aqui eu tenho o requerimento administrativo, então é uma aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Neste caso, invoquei ali o artigo 3º, inciso 4, né, da Lei Complementar 142 de 2013, onde a minha cliente precisou comprovar, né, que tinha apenas 15 anos exposta a uma atividade nociva, e no caso dela, ela iniciou com uma deficiência visual, terminou associada com uma deficiência auditiva também. Então, ela tinha cegueira de um olho e visão subnormal em outro, e tinha degeneração, né, em um dos ouvidos, agora acho que era o esquerdo, se eu não me engano, também que ela tinha esse problema. E aí nós tivemos que integrar essas duas deficiências no cálculo, né, para demonstrar que era uma deficiência em grau moderado. Só que no caso da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, o que diz a própria lei complementar aqui? E aí está lá no inciso 4 do artigo 3º. Aqui, ó. Aos 60 anos de idade de homem, no caso aqui ela tinha que ter no mínimo 55 anos de idade de mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido o tempo mínimo de 15 anos. Então não importava se era grau leve, grau moderado, mas de qualquer forma eu quis, né, temendo que daqui a pouco uma das deficiências não fosse considerada, que a gente tivesse essa possibilidade igual de obter êxito, né, nesse sentido. Mas deixa eu ver aqui. Já perdi a cópia do processo de novo. Onde eu botei a cópia do processo? Aqui, relatório. Tá. Então, nesse sentido, formulei o requerimento administrativo, narrando, né, início de prova ali, onde ela tinha... O documento mais antigo que ela tinha do problema de visão era de 2021, então foi pouco aproveitado, mas o problema que ela tinha de audição, ela tinha desde 1997, aí é importante, eu sempre utilizo, né, o recorte dos documentos dentro da minha peça, que fica mais fácil na linha de raciocínio de quem está lendo. Né? Então, a pessoa que está lendo é onde ela tem que fechar o seu documento para ir lá abrir o arquivo, depois ela vai lá confirmar a veracidade, mas no momento ela não perde a linha de raciocínio daquilo que ela está vendo, diferente de eu vir aqui citar que no anexo tal, página tal, tal documento lá que eu estou apontando como início de prova. Né? Então, conseguia demonstrar que é o que ela era uma pessoa com deficiência clara, documentada desde 2004, né, numa percepção sensorial, e aí, bom, invocamos o direito, né, tempo de contribuição no final, consegui computar 16 anos e 2 meses, 58 anos de idade, 194 meses de carência e deficiência de visão monocular desde 2004. Né, aí, a análise da renda mensal inicial, do caso dela, acabou que ficou 95% de coeficiente, porque somando o tempo total dela, fora da deficiência, ela tinha 25 anos e 11 meses, foi o que eu disse para vocês. De deficiência, ela tinha 16 anos, mas o tempo total de contribuição, levando em consideração o tempo comum, também dava 25 anos e 11 meses. Então, dava 25 grupos de 12 meses, que dá 25%, mais 70% que ela está partindo, ficou com 95% da RMI. E aí foi um processo, depois tivemos aqui toda... Usei uma sentença de uma ação judicial que ela não conseguiu obter a concessão de um benefício por incapacidade, mas lá o perito judicial conseguiu demonstrar que ela tinha desde a infância, desde 2004, essa deficiência. Utilizei como base também da prova, apesar dela não ter tido êxito nesse processo. E aí aqui, então, fizemos toda a reunião do conteúdo probatório dela. Aqui depois toda a memória de cálculo do benefício.
Particularmente, pouco me manifestei nesse processo, a não ser cumprir uma exigência. Ela fez uma avaliação biopsicossocial, que é o que se faz na aposentadoria da pessoa com deficiência, porque tu não faz só a avaliação médica, tu faz a avaliação social, e a reunião das duas demonstra quais foram os impedimentos que atrapalharam na vida laborativa dela, não que ela não tivesse condições de trabalhar, ela tinha condições de trabalhar, tanto que contribuiu, mas ela tinha impedimentos a longo prazo, limitações. Vamos passando aqui para o que interessa. Memória de cálculo, tá? Vamos ver aqui. Aqui a cartinha de concessão, ainda que escrita, carta de concessão, espécie com a aposentadoridade, tá, dessa forma, se mantém vínculo. Eu queria ver o relatório, acho que até, não sei se está nessa aba, aqui já saiu com valor. Aqui já saiu com a relação, acho que dos salários. Eu queria ver, tem uma página aqui, deu 171 páginas de processo administrativo, apesar de ser um processo sem grandes discussões. Mas, nossa, possibilitou ela buscar a concessão do benefício aí minimamente 4 anos antes, ela que estava se projetando para se aposentar por idade aos 62 e vinha mantendo a qualidade de segurado dela com contribuições semestrais, né? Desconhecendo que esses problemas que ela carregou a vida inteira, porém conseguiu comprovar só a partir de 2004, traziam um benefício para ela se aposentar bem antes. Bom, eu queria achar aqui o relatório que eles considerando, fazendo análise da deficiência. Mas, bom, só para mostrar para vocês que a viabilidade administrativa é muito alta desse pedido aqui. E é um pedido que traz uma renda mensal inicial muito boa e não impede o sujeito de exercer uma atividade de trabalho. Tu pensa, tu ganha 80% da tua 100% da tua média aritmética dos 80% do maior salário de contribuição e, ao mesmo tempo, tu pode seguir exercendo uma atividade de trabalho. Ou seja, tu acaba tendo o sonho do que um segurado, né, que buscava a concessão de uma aposentadoria especial antes da reforma, tinha o privilégio de ganhar 100% da sua média aritmética, né, computando os 80% do maior salário, só que esse cara estava impedido de seguir exercendo a mesma atividade. Já o cara que está na aposentadoria da pessoa com deficiência, ele pode seguir exercendo a atividade de trabalho. Ele não perde a aposentadoria dele. Ele segue normalmente a vida laborativa dele. Ele só tem este benefício de obter a concessão mais antecipada, né? Ele consegue, de uma maneira mais precoce, alcançar o direito dele ainda sem redutor nenhum, né? Então, assim, não sei, ficou claro para vocês, né, essa questão? É bem mais rápido e simples, porque o próprio sistema, ele é muito intuitivo também. Eu sempre aconselho os colegas, assim, a se aprofundar, tá? Porque, às vezes, eu vejo a aposentadoria da pessoa com deficiência correndo muitos colegas previdenciaristas, hein? O cara olha esse nome, puxa, eu não sei usar aquelas tabelas de conversão, tá louco? Como é que eu vou fazer esse cálculo? Quando tu olha uma barbada, só tem que ter a ferramenta certa. Tem que saber minimamente os conceitos, né? Porque também um sistema mal alimentado gera informações erradas, como o meu colega lá que botou na desindexação o salário que ele achou que era o correto atribuir como salário base e gerou um relatório totalmente diferente para o cliente dele do que foi a realidade que o cliente alcançou. Mas é porque ele preencheu errado, alimentou errado o sistema, deu informação errada. Se tu utiliza o sistema com as ferramentas, né, que ele já dispõe, os tutoriais, não tem como errar. Porque o Prévios, ele também é submetido à análise e ele é transformado todos os dias por advogados previdenciaristas. Não é um cara da tecnologia da informação lá que tira da cabeça dele, lê a lei e faz uma fórmula de cálculo. Não, esse cara trabalha na equipe, né, da programação, mas ele é orientado pelo advogado previdenciarista, né, que compõe lá o CEO da empresa Prévios. Assim como o cálculo jurídico, assim, né, que é inclusive vinculado à família Beltrão lá também, né, da Celise Beltrão. Então tem do Ingraça Advocacia, tem sempre bons profissionais por trás do sistema que ajudam a facilitar, né, as correções, e cada vez ele vai tendo mais ferramentas para auxiliar na produção desses cálculos. Pessoal, alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Para mim, tudo certo. Tudo certo? Sim. Oh, que beleza, hein? Pô, hoje vocês estão que estão, hein? Mas, assim, isso aqui é uma primeira rodada de análise que nós estamos fazendo. Esses dias até adiantei aqui para a Mariana e agora vou falar para todos também. Nós vamos fazer uma dinâmica aí bem interessante,
porque nós vamos também criar um funil de vendas para os colegas. Vocês vão ver na prática o que é de fato tu criar um funil de vendas de um produto para captação de clientes para dentro do escritório, com base em tudo que a gente viu, claro. Isso aqui é uma primeira rodada, onde a gente tem ali agora os modelos que nós vamos utilizar, vai ser tudo anexado na plataforma, então não vai ser aqueles rabiscos que eu estava fazendo ao longo do planejamento previdenciário, vocês vão ter um modelinho padrão para utilizar, podendo sempre ter, né, adaptações de acordo com o critério, né, e com a clientela que vocês atendem, mas nós vamos seguir um padrão de procedimento para que tudo dê certo, até já pensando que a Mariana vai ter mais 10 advogados associados abaixo dela, que a Júlia também, que a Cleia também, então a gente já vai pensando em escalar o escritório, porque quando as pessoas vão vindo sem procedimentos operacionais padrões, elas mais atrapalham do que ajudam, porque elas estão tentando fazer de um jeito, mas a culpa não é da pessoa, ela está tentando te ajudar, mas se tu não ensina um padrão de trabalho, ela vai fazer do jeito que ela achar que é certo, né? E aí vai fugir daquela logística que tu costuma trabalhar e vai começar a dar problema. Tu vai perder mais tempo revisando o trabalho do que fazendo o trabalho. Né? Então, nesse ponto, tem que ter, mesmo que só sou eu no escritório, eu tenho que já pensar como empresário. Eu já tenho que ter tudo organizado, porque vocês nunca fizeram aquela estratégia de anotar durante 2 semanas tudo que vocês fazem? Chega no escritório e anota tudo que tu faz. Ah, fiz café, varri a minha sala antes de começar a atender, consultei os prazos que eu tinha hoje para fazer, anotei ali as perícias que eu tenho que avisar, fiz um cálculo de procedimento, gerei guias que eu tenho que mandar para os clientes pagar, fiquei fiscalizando quem está me devendo aqui para cobrar honorários. Tu faz isso durante 2 semanas e depois tu pega um marca-texto e começa a riscar em amarelinho tudo que te dá dinheiro do que tu fez. Bom, fiz um planejamento previdenciário e vendi para o cliente, aqui me deu X. O cliente me pagou R$200 para gerar umas guias para ele pagar INSS. Aqui eu fiz um processo, ajuizei um processo que pode me dar retorno financeiro. Aqui eu fiz tal coisa. Tudo que não traz dinheiro, tu não risca. E aí tu começa a ver tudo que está te tomando tempo, que tu poderia estar trabalhando, e tu está fazendo serviço burocrático que não serve para nada no teu bolso, sendo que tu tem um custo para estar parado no escritório. Aí tu vai fazer o quê? Pô, se eu estou perdendo muito tempo fazendo boleto, olhando as contas do escritório, cobrando meus clientes, cadastrando pasta, digitalizando documento, está na hora de eu contratar um secretário para fazer isso. Porque o tempo que tu pagaria, o valor que tu pagaria para ele e o tempo que tu está perdendo compensa muito mais tu tá fazendo coisas que te dê dinheiro. Pô, poderia ter feito 2 planejamentos previdenciários, enquanto aquela manhã inteira ali eu fiquei digitalizando documento, fiquei gerando boleto, fiquei indo lá na prefeitura ver se o cara tinha o documento que eu pedi. E aí tu começa a ver de fato o que eu contrato primeiro, um estagiário ou um secretário. Chama um advogado associado ou chama um estagiário? Porque a pessoa que tu vai chamar, ela tem que fazer o que tu não gosta de fazer. O que é chato fazer. Aí ela vai suprir aquele teu tempo que tu tá perdendo. A mesma coisa quando tu contrata uma empregada doméstica para tua casa. Se eu for calcular quanto tempo eu perco lavando louça, varrendo a casa, juntando cocô dos cachorros, limpando xixi, dobrando cama, botando roupa para lavar, como se eu fizesse tudo isso. Se a Duda me escuta, ela me mata. Mas vamos dizer, todo o tempo que eu perco fazendo isso aí é 3 horas por dia. Pô, 3 horas por dia em um mês dá quanto? Em um ano dá quanto? Pô, aí tu paga meio turno uma empregada aí que vai dar R$1.100 com tributos e tudo junto. Cara, 3 horas por dia tu faz um planejamento. E tu faz quantas coisas que te dão prazer e dinheiro. Então vale a pena ter uma pessoa para fazer aquele serviço que tu não quer fazer. E a mesma coisa no teu escritório. Tem que tratar dessa maneira, ver tudo que está te tomando tempo. Tudo que está te tomando tempo e não está te dando dinheiro. Mas aí primeiro tu tem que ser fielmente, assim como se fosse fazer uma dieta. Estou comendo errado, eu vou anotar aqui, comi um amendoim hoje. Aqui comi um chocolatezinho que não podia, não sei o quê. Aí tu vê, pô, onde eu tô errando? Aí é que nem o cara que faz o orçamento de casa e corta a Coca-Cola pensando que é isso que tá dando prejuízo. Mas o que tá dando prejuízo, na verdade, não é a Coca-Cola. É o bauru que tu come. É a roupa que tu compra porque tu não sabe nem cadê tuas outras roupas, tu é desorganizado. É não sei o que tu estraga. Então, na verdade, quando tu não tem isso muito claro, tu começa a ter uma ideia falsa do que realmente tu tá perdendo tempo. Isso te tira um baita estresse, cara.
Hoje a gente tem a Sônia aqui em casa que faz as tarefas domésticas. Eu fico triste feliz que a Duda só xinga a Sônia. Antes ela me xingava. Agora tudo de errado é a Sônia de ganhar. A Sônia tá errada mesmo. Ah, tu vê a Sônia, não dá. Mas, para, antes essa culpa vinha em cima de mim. Thiago, deixou a toalha aqui, fez não sei o quê. Agora não, agora é a Sônia que deixou, não é mais o Thiago. Então vale a pena. Vale a pena fazer esse tipo de coisa. E no escritório é a mesma coisa. E as pessoas às vezes se perguntam quando estão crescendo. O que eu faço primeiro? Chamo uma secretária ou chamo um estagiário? Chamo um advogado associado para ser meu parceiro? O que eu faço? Eu tenho que ver onde estou tendo deficiência de tempo. Onde está me tomando tempo. Aí eu vou contratar uma pessoa para aquilo ali. Certo? Feito. Vou avisando no grupo, vou primeiro publicar tudo que a gente viu até agora. Tá? Vou botar os modelos, tudo para vocês já começar a aplicar tudo isso na prática. E aí agora, a nossa próxima segunda rodada, e aí assim, o que eu quero? Primeira coisa, tá? Que eu quero fazer, e é uma coisa que, bom, quem não quiser participar não tem problema. Eu quero que você separe um caso prático de vocês, de um cliente que vocês já conquistaram, para nós fazermos aqui em aula o caso dele. Nós vamos, assim, destrinchar 6 advogados numa bancada de previdenciaristas olhando aqui, ó, e aí, o que dá para fazer aqui? O que é o melhor caminho? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vamos pensar junto. A gente vai fazer e vai entregar esse produto para o nosso cliente. Vamos montar, assim, ó, algo que vai fazer o cara se encantar por nós. E aí nós vamos, nesse meio tempo, trabalhando daqui para frente, casos práticos a todo momento. Eu vou trazer alguns casos mais cabeludos, assim, prático mesmo, de uma pessoa real, que vai autorizar o compartilhamento de dados aqui para a gente ir trabalhando. Mas, associado a isso, a gente já vai montar o nosso pilar do marketing para o escritório. Só que para montar o pilar do marketing para o escritório, a gente tem que estar organizado para receber essa demanda. Não adianta eu estar atrapalhado com as minhas demandas e querer mais demanda. Eu vou me atrapalhar mais e vou passar um efeito negativo para os clientes. Eu já tenho que estar organizado com as minhas demandas, mas nós vamos trabalhar isso. E com investimento baixíssimo, assim, ó, tipo, R$50 numa campanha. E vai trazer resultados. Nós vamos montar o fundo de venda. E o Yuri vai nos ajudar a isso. E o Yuri chegou no Imersão para isso. A Mariana, que não estava ontem, que é a aula, depois eu vou publicar, Mariana, tu olha a aula do Yuri. Tá? Ele chegou e ele vai ficar no Imersão. Ele vai nos ajudar agora a promover nós enquanto profissionais. Ele vai pegar, assim, a rede social da Mariana e vai dizer, isso aqui tá um lixo, isso aqui tá bom, isso aqui tem que mudar, isso aqui não dá, aqui tu não tá te comunicando. E, assim, é aceitar a crítica para construir. Vai, esses dias ele me deu um banho de água fria que eu tenho vontade de dar nele. Mas ele chegou dizendo, basta essas cadeiras nos escritórios alinhados, já olhei esse ambiente aqui, já parece que tá uma bagunça, não sei o que, essa xícara aqui, não sei o que. Eu falei, cara, calma. Não, isso aqui não dá percepção de valor, não sei o que, fez um monte de coisa. Então, agora, assim, ele vai trazer esse conteúdo que, é o conteúdo que as grandes pessoas, os grandes empresários investem, tu entende? A gente acha que não, mas é aquela coisa, que nem ele falou ontem. Eu não tomo Coca-Cola porque eu gosto, mas atingiu de uma maneira emocional, que no Natalzinho, aquela musiquinha, o cara abrindo a Coca-Cola, não sei o que, pega o teu lado emocional, te comunica com a pessoa de uma maneira diferente. E ontem ele falou muito da produção de conteúdo informal, não ao ponto de aparecer o Thiago dançando Maria Tchá Tchá Tchá, mas o Thiago comendo um docinho numa padaria e falando de direito previdenciário, da questão da proximidade da realidade com o teu público, né? De não falar em planejamento previdenciário, falar de um plano para uma vida, que não se resume em uma consulta, se resume em uma resolução que vai te trazer conforto para a tua vida. E não na tua terceira idade, velhice, que tu vai morrer, e sim num outro momento da tua vida tu vai ter mais conforto investindo na previdência social. Né? Porque a gente corre, às vezes, no nosso público com os termos que nós utilizamos. Benefício por incapacidade temporária. O cara quer saber se ele vai se encostar. Né? Então, assim, ele não quer saber a nomenclatura correta do... Isso aí, se a gente estivesse falando para advogado. A gente se comunica, parece só para os nossos pares. A gente parece só estar falando para advogado. A gente tem que falar para o público, não para advogado. O advogado sabe o termo correto. Eu tenho que me comunicar com a dor daquela pessoa. Tá? Mas isso aí tudo a gente vai trabalhando. Tá bem? Certo? Bom descanso. Ô, Júlio, antes tu não escutou. Tu é testemunha do barulho que a gente escutou hoje, né? O Júlio até correu para baixo de uma mesa lá. Agora eu tô contando aqui, Fernando. Depois tu te entende com o Júlio. Fez uma fiasqueira quando ouviu lá. Ah, ficou com medinho? Ficou com medinho. Tá, mas olha aqui, ó. Vamos seguir. Eu vi o noticiário de que aquilo foi na pedreira.
É? O Capitão, Tu o vê. cara colocou lá que tremeu a casa toda dele lá. Tu vê. Então Então era isso aí mesmo, está justificado. Porque o céu estava limpo. Pessoal, Mas então cinco vamos nos falando, né? Agora eu vou botar a próxima grade dos nossos encontros ali, e aí seguimos juntos aí. Somos todos uma equipe, em escritórios separados, mas trabalhando juntos para ganhar dinheiro, tá? Deixa eu tirar uma foto. Peraí. Estou precisando de uma assessoria de marketing. Liguei a câmera para quê? Para foto? É claro. Aí, Fernando, faz X meu planejamento que não deu em nada. É isso não. Aí, vamos lá. Feito, pessoal. Muito obrigado, hein? Bom descanso para vocês. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.